descobre-se que os fenômenos, uma vez investigados, são destituídos de permanência ou estabilidade e que são como ilusões. Com isso, o treinamento da mente aborda o desafio contínuo da prática contemplativa de manter uma conexão perfeita entre a meditação e o resto da vida. No aforismo, entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. As palavras entre sessões referem-se ao estado pós-meditativo, às horas do dia em que você não está em meditação formal. Os pontos restantes do treinamento da mente são fundamentais para nos ajudar a proteger e a nutrir o fruto da prática formal durante a vida ativa. O desafio da prática contemplativa é extrair o maior benefício possível da qualidade de consciência e do insight resultantes da meditação, assim como poluir o meio ambiente e depois despoluí-lo é como ficar seguindo um grande elefante com uma pá e um balde. A meditação pode despoluir a vida cotidiana. No dia a dia, ficamos estressados às voltas com as aflições mentais e então uma luz de advertência pisca. Preciso meditar. A meditação pode nos fazer retornar ao nosso centro e nos ressintonizar para que possamos sair e pular novamente na lama. Em retiro, quando se está dedicando 12 horas por dia à meditação formal, o estado pós-meditativo é uma pequena fração do tempo total. Mas, em uma vida cheia de atividades, dedicando apenas 1 ou 2 horas por dia à meditação, é fundamental integrar a prática formal à vida cotidiana. O treinamento da mente aborda diretamente o problema do entre sessões, de como integrar o fruto da prática formal ao resto da vida. O desafio é integrar a prática à vida como yogis avançados, de modo que não haja diferença entre a meditação formal e a vida ativa. No outro extremo do espectro da meditação está a pessoa que praticamente nunca mergulhou o dedo mindinho na meditação pensando: eu não preciso meditar, eu considero que minha vida como um todo é meditação. É muito difícil transformar toda a vida em meditação quando não se dedica tempo algum à meditação formal. Ao estabelecer a mente em seu estado natural, surgirá uma sensação de bem-estar que provém da própria natureza da consciência, sendo que as virtudes brotarão sem esforço. Na estabilização meditativa, a virtude flui sem impedimentos. Pode ser que as aflições mentais ainda surjam, mas, como peixes que tentam nadar rio acima, são facilmente levadas embora. Há uma realidade mais profunda do que a quiescência. Sondar a natureza da consciência leva ao reconhecimento da ausência de qualquer sujeito separado de seu ambiente. E, além disso, essa consciência é primordial e completamente desestruturada em termos conceituais. A consciência primordial é o caminho direto para a iluminação. Com mais precisão, é a própria consciência iluminada. Não é nada senão sua própria mente de Buda. Se for capaz de reconhecer constantemente a natureza essencial de sua própria mente, você não precisa fazer nenhuma outra prática do Dharma. No entanto, é quase impossível repousar por um período sustentado na mente búdica, porque temos muitos hábitos que nos desviam. O problema principal, novamente, é a reificação, a fixação a eventos e a nós mesmos, como inerentemente reais. A prática entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, é extraordinária porque diz respeito às realidades física e mental. Essa sequência de práticas do segundo ponto do treinamento da mente visa ao cultivo da bodhisattva absoluta e começa com considere todos os eventos como se fossem sonhos. Tudo que parece real consiste apenas em aparências. Quando você examina sua mente, o eu real que parece estar envolvido nessa investigação se dissolve, deixando um vazio.
O que resta é simplesmente aparência vazia. Agora, emergindo da meditação formal e entrando na vida ativa, como você se relacionará com os outros, como se você fosse um ser ilusório, habitando um ambiente ilusório. Todo ambiente que percebemos em torno de nós surge em parte na dependência de nossas faculdades sensoriais. O ambiente que experienciamos não existe verdadeiramente lá fora. A visão é dependente das faculdades visuais. A audição depende das faculdades auditivas. E as sensações táteis dependem das terminações nervosas. Psicologicamente, tudo o que experienciamos depende de nós mesmos. Não experienciamos nada de forma puramente objetiva. O surgimento e a percepção da experiência são coemergentes entre nós e o mundo que nos rodeia. No entanto, ainda persiste a profunda crença de que o mundo realmente existe lá fora, agora e eons antes de nascermos. A hipótese budista vai além da dimensão psicológica. A hipótese budista é a seguinte: o que é percebido surge na dependência da percepção. As coisas são vazias de existência, independente e inerente. O que parece existir lá fora é vazio de existência objetiva. Isso não significa que não existe nada além das nossas percepções. Em vez disso, significa que, investigando a natureza da existência de qualquer coisa que experienciamos de forma perceptiva ou conceitual, descobrimos que nada existe por sua própria natureza independente. Outra forma de expressar isso é que as aparências se estendem até a raiz e não há nada além das aparências. As aparências se estendem até os quarks. Nada existe pura e objetivamente, e nada existe pura e subjetivamente. Essa é a hipótese budista. Em uma guia para o caminho de vida do Bodhisattva, Santideva levanta uma séria dúvida em relação à visão Madhyamaka, que é a visão do treinamento da mente em 7 pontos, de que é possível compreender a natureza ilusória de algo e ainda assim desejá-lo. Por exemplo, quando está assistindo a um filme, você pode saber perfeitamente que aquilo a que está assistindo é uma ilusão, mas ainda assim, pode ser que você sinta medo quando alguém estiver prestes a ser morto. Saber que um filme é ficção não inibe nenhuma das emoções de medo, alegria, tristeza ou desejo. As aflições mentais e as emoções positivas continuam a surgir mesmo quando percebemos que estamos diante de uma ilusão. Santideva discute esse problema usando uma analogia relevante na Índia do século VIII. Os ilusionistas que criavam aparições com o poder do samadhi, substâncias mágicas e mantras. Lembre-se da parábola do príncipe que esqueceu sua verdadeira identidade quando ficou fascinado por um ilusionista. O diálogo do Santideva desafia a posição Madhyamaka, observando que, quando um mago cria uma mulher bonita, uma pessoa na plateia pode sentir desejo por ela, mesmo sabendo que trata-se de uma aparição. Usando um exemplo moderno, a percepção de que a TV é apenas uma ilusão não nos impede de ficar com raiva, medo ou desejo. A resposta de Santideva a esse problema é que ter apenas um vislumbre da vacuidade, uma experiência fugaz da natureza ilusória dos fenômenos, não erradicará as aflições mentais devido ao enorme poder de nossos padrões de resposta habituais. Isso aponta mais uma vez para a necessidade de atingir a quiescência como base para o cultivo do insight. A tendência da reificação continua operando pelo poderoso momentum do hábito, mesmo tendo certeza de estarmos lidando com uma ilusão. Quando vemos algo atraente, nossa mente o agarra por reflexo. Santideva destaca que realizar a vacuidade uma ou 2 vezes não é suficiente.
Um pequeno insight sobre a natureza ilusória dos fenômenos não eliminará as aflições mentais. O que é necessário para erradicar as aflições pela raiz é tornar-se cada vez mais familiarizado com a realização da vacuidade. Os hábitos subjacentes que resultam em apego e aversão só diminuirão de forma gradual se ficarmos completamente impregnados com a consciência da vacuidade. Em seu livro Liberação Natural, Padmasambhava descreve a técnica de yoga dos sonhos do corpo ilusório impuro, que diz respeito ao aforismo entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. A prática do corpo ilusório impuro é ver seu próprio corpo e o dos outros como sendo nada mais do que matrizes de aparências, sem uma realidade substancial. Padmasambhava descreve a prática do espelho para superar a noção reificada do eu que se sente ofendido ou ferido. Vista-se de maneira atraente e fique na frente de um espelho. Imagine que você é jovem e atraente. Se for uma mulher, diga a si mesma no espelho: você é linda. Se você for um homem, diga: você é muito atraente. Imagine outras pessoas que também admiram sua aparência física. Observe se isso suscita alguma felicidade em você. Observe cuidadosamente. Depois volte-se para dentro e tente observar o que está pensando. Eu gosto disso. Em seguida, faça o contrário. Observe o que considera pior em você e diga a si mesmo diante do espelho: você é repugnante. Imagine que outras pessoas o insultam. Mais uma vez, volte-se imediatamente para dentro. Observe aquele que se sente ferido e pense: não gosto disso. Na prática do espelho, o objetivo é evocar algo e depois tentar identificar seu alvo. O objetivo é reconhecer que o alvo não é, de fato, mais substancial do que um reflexo no espelho. Padmasambhava aprofunda, apontando que aquilo que tomamos como um eu real e substancial é apenas uma matriz de eventos relacionados de forma dependente, e não existe nenhum corpo real, nenhuma mente real, nenhuma pessoa real, apenas aparências delusivas. Tais aparências parecem ser inerentemente substanciais. Quando investigamos mais profundamente, seja como um físico quântico ou como um meditante budista, descobrimos que a substancialidade que deveria estar lá não pode ser encontrada. O meditante repousa na consciência de que as coisas parecem ser mais substanciais do que de fato são. Essa prática do treinamento da mente em 7 pontos entre as sessões, seja uma pessoa ilusória, nos diz para imaginar ao longo do dia que o corpo é uma aparição ilusória. Imagine sua própria fala e a dos outros como ecos, quando você está parado ao lado de um cânion e alguém, a 100 metros de distância, grita uma obscenidade para alguém do lado oposto, mas o eco volta para você. Não há motivos para tomá-lo como algo pessoal contra você. É um som desprovido de conteúdo, apenas uma voz que ricocheteou em uma parede de pedra. Não há substancialidade nesse evento e não há alvo. A prática de viver como se fosse um ser ilusório é manter essa consciência ao longo do dia, para que, mesmo que as pessoas falem de forma ofensiva, não haja alvo. Toda fala é como um eco. Todos os eventos mentais são como uma miragem, sem uma realidade objetiva correspondente. Eventos mentais que parecem reais, memórias que nos torturam, pensamentos que nos irritam e imagens que nos assustam, afetam a mente somente porque os tomamos como sendo reais. Em vez disso, pratique considerar os eventos mentais como meras aparências, caso em que não haverá base sobre a qual as aflições mentais possam surgir. Padmasambhava resume a prática de viver como se fosse um ser ilusório, enfatizando que o corrosivo mais poderoso para a armadura da prática do Dharma
é a reificação das 8 preocupações mundanas. Buscar aquisições materiais e evitar sua perda. Buscar estímulos prazerosos e evitar os desagradáveis. Buscar elogios e evitar críticas. Manter uma boa reputação e evitar a má reputação. O sinal de amadurecimento de um praticante do Dharma é a equalização dessas 8 preocupações mundanas. Todo caminho transformador enfatiza a importância de equalizar essas 4 dicotomias até se tornarem de um só sabor. Há uma outra interpretação da linha entre as seções, seja uma pessoa ilusória. A prática que acabei de descrever é chamada de corpo ilusório impuro, porque apresenta um desafio ontológico à realidade da qual participamos, apresentando-a como matrizes de eventos dependentemente relacionados. Essa prática é chamada de impura, para distingui-la de outra prática de corpo ilusório, cultivar o corpo ilusório puro. A prática do corpo ilusório puro não pode ser realizada apenas por meio da inteligência. A essência dessa prática implica o cultivo de uma visão de todas as aparências físicas como corporificações da consciência iluminada. Tudo que é mental, verbal e físico é experienciado como sendo o fluxo contínuo da mente, fala e corpo do Buda. A objeção intelectual a essa prática diz respeito à falta de evidências de que esta seja a verdadeira natureza da realidade. Os grandes intelectuais budistas como Nagarjuna e Tsongkhapa têm silogismos poderosos para demolir a reificação, mas não há silogismo que demonstre que tudo é mente búdica. Há muitas coisas nas quais acreditamos porque as percebemos, mas qual é a evidência experiencial de que todas as formas não sejam formas do Buda, de que todos os sons não sejam a fala do Buda e de que tudo que surge na mente não seja o jogo criativo da consciência primordial? Isso não é o que vemos quando olhamos ao nosso redor. A prática do corpo ilusório puro não se baseia nem na lógica nem na percepção comuns. A prática do corpo ilusório puro baseia-se na sabedoria primordial. Dentro de cada um de nós existe uma capacidade para a afirmação intuitiva das verdades mais profundas do que as aparências superficiais, as verdades que não dependem da confirmação sensorial. O que permite essa afirmação intuitiva é a consciência primordial. A prática do corpo ilusório puro afirma a presença de Budas em todos os lugares. Praticar o corpo ilusório puro é reconhecer que a sabedoria, a compaixão e o poder dos Budas estão presentes e ativos em cada momento. Como a realidade se apresentaria idealmente para que alguém pudesse atingir a iluminação, as bênçãos e o poder de todos os Budas preenchem todo o nosso espaço, externo e interno, a cada momento. Ao mesmo tempo, estamos ocupados com as 8 preocupações mundanas pensando: não ganhei tanto dinheiro quanto eu mereço, é tudo culpa dele, e assim por diante. Depois de um tempo morremos, perdemos a oportunidade de nos abrirmos às bênçãos dos Budas. A visão da prática do corpo ilusório puro é a de que os Budas estão sempre tentando chamar nossa atenção e nos conduzir à iluminação, mas nós não prestamos atenção. William James disse que aquilo a que prestamos atenção torna-se a nossa realidade. O samsara nunca se esgota. Estamos profundamente habituados a perceber tudo o que nos acontece como boa ou má sorte, e se prestarmos atenção às 8 preocupações mundanas, elas se tornam a nossa realidade. Enquanto isso, poderíamos estar em um caminho rápido para a iluminação. A visão da prática do corpo ilusório puro é reconhecer que cada momento nos oferece o melhor que todos os Budas têm para oferecer. Melhor impossível. E isso está acontecendo nesse exato momento.
Lembre-se do homem que achava que era um canguru. O homem que foi hipnotizado e acreditava ser um canguru precisou imaginar-se como um ser humano para realizar sua verdadeira identidade. Da mesma forma, acreditamos profundamente que somos indivíduos limitados, que realmente sofrem, e podemos usar o poder da imaginação para desfazer essa delusão. Examine as aparências e os conceitos, reconheça-os e os dissolva. Reconheça que não existe uma identidade central, nenhum indivíduo intrínseco, que seja limitado, deludido e em sofrimento. Na ausência do ego intrínseco, imagine, estou perfeitamente desperto aqui e agora. A prática do corpo ilusório puro também é chamada de percepção pura e é realizada pelo poder da imaginação. A prática da percepção pura é efetiva quando é praticada intensamente. Na percepção pura, veja além do cenário superficial e imagine que as outras pessoas são expressões da mente búdica. Podemos escolher nos concentrar nos atributos positivos. Aquilo a que prestamos atenção torna-se a nossa realidade. E se prestarmos atenção aos Budas, em situações, em coisas, em outras pessoas, esses Budas com os quais nos engajarmos e a realidade dos Budas tornar-se-ão a nossa realidade. Usar a imaginação para perceber a realidade é um conceito paradoxal. Por isso vou detalhar com alguns exemplos. Como a prática da percepção pura se aplica ao casamento? De que maneira um marido é uma ilusão? No contexto budista, ilusão é uma descrição ontológica e não diminui o valor da pessoa ou do relacionamento. Ilusão significa que você, a outra pessoa e o relacionamento não existem como pequenos glóbulos de realidade independentes, autossuficientes e autônomos. Ilusão significa que as entidades são aparências e que não há uma realidade concreta por trás das aparências. Quando o samsara, a existência comum, com todos os seus altos e baixos, é visto apenas como aparências, surge a questão de saber se as próprias aparências têm algum significado ou valor. Não há nenhuma lógica ou evidência empírica para responder a essa pergunta. Ela só pode ser respondida em diálogo com nossa própria sabedoria primordial. Vou relatar um evento de minha própria vida. Quando tinha 20 anos de idade, tentando dar sentido à existência, encontrei um livro sobre Dzogchen, de Evans Wentz, intitulado O Livro Tibetano da Grande Libertação. Essa foi a minha introdução ao budismo e foi como se tivesse tomado um choque. Decidi rastreá-lo até a fonte. Na época, estava viajando de carona pela Noruega e escrevi em meu diário: tenho que buscar orientação de um velho homem sábio. O arquétipo da sabedoria para mim naquele momento. Na manhã seguinte, peguei a primeira carona e fui parar numa região deserta entre Bergen e Oslo. Ninguém parou para me apanhar por 4 ou 5 horas. Por fim, desisti e comecei a caminhar contra o fluxo do trânsito, sem deixar de acenar. Por fim, um Volkswagen preto, conduzido por um velho homem bem franzino, parou. Joguei meu violão e minha mochila no banco de trás e entrei no carro. Em 5 minutos, descobri que o homem era um monge budista chamado Sugata. Não devia haver mais do que um punhado de monges budistas em toda a Europa na época, e que havia morado no Nepal com tibetanos. Nós nos tornamos bons amigos e nos correspondemos por anos. É perfeitamente legítimo interpretar esse encontro como uma coincidência. No entanto, minha intuição diz que esse não foi um evento isolado, notável e incrível. Minha intuição diz que se eu tirar a poeira dos olhos, verei eventos cotidianos que são muito poderosos e significativos. Toda a vida, todos os dias, o tempo todo destinam-se a nos levar à iluminação.
se for isso que estivermos procurando. As aparências são impregnadas de um significado absolutamente magnífico. O raciocínio budista, que legitima o uso da imaginação, é que tudo existe na dependência da designação conceitual. Nós influenciamos a realidade que experienciamos ao escolher com o que nos envolvemos e a forma como nos envolvemos. Aquilo a que prestamos atenção e a forma como prestamos atenção determinam a natureza da realidade que surge para vir ao nosso encontro. Na tradição budista tibetana, é dito que quando aqueles que purificam suas mentes olham para o ambiente, veem um reino puro, um domínio que nada mais é do que uma criação da mente dos Budas. A crença budista é a de que é possível renascer em um reino inventado pela imaginação do Buda, onde se pode continuar a praticar o Dharma e alcançar a iluminação. Se você suspeita de que não conseguirá alcançar a iluminação nesta vida, a crença nas terras puras constitui uma rede de proteção muito atraente. No entanto, se aperfeiçoar a prática da percepção pura nesta vida, onde quer que esteja, a qualquer momento, agora ou depois da morte, estará em uma terra pura. Há uma outra abordagem para a prática do corpo ilusório. Se procurar evidências das bênçãos dos Budas, mas só enxergar o Sansara, se não conseguir confirmar a sabedoria primordial latente dentro de você, aplique-se ao cultivo contínuo da virtude. Ao purificar gradualmente a mente, cultivando a virtude, você removerá a poeira dos olhos. Cultivando a virtude e purificando a mente, a sabedoria primordial emergirá gradualmente da luz brilhante da consciência. O aforismo do treinamento da mente é: entre as sessões, seja uma pessoa ilusória. Outra analogia é encontrada na yoga dos sonhos. Em um sonho lúcido, você acha que está presente. As pessoas conseguem ouvi-lo falar e você consegue tocá-las. Em um sonho lúcido, isso é reconhecido como apenas uma aparência. Não há nada real, nenhuma substancialidade, nenhum eu real. Na prática de yoga dos sonhos, o estágio seguinte a aprender a transformar o conteúdo do sonho é deixar o sonho ser como é. É apenas um sonho. A experiência budista na yoga dos sonhos demonstra que a transformação dos conteúdos dos sonhos é capaz de catalisar o material da psique em níveis profundos. Dragar as profundezas da mente traz à tona as impurezas desta vida ou de vidas passadas. Quando o subconsciente começa a ser dragado, os budistas nos alertam para estarmos preparados para uma montanha russa de pesadelos incrivelmente vívidos. Na prática de deixar o sonho ser como é, quando uma cobra está prestes a morder seu pescoço, não faça nada, mesmo podendo fazer, já que está em um sonho lúcido. Não faça nada. Deixe o sonho ser como é e deixe a cobra afundar suas presas em seu pescoço, sabendo muito bem que ninguém sairá ferido porque você está sonhando. A cobra também não é real se estiver sendo empurrado para cima de uma fogueira ou de um penhasco. Deixe o sonho ser como é. Use o poder do insight para libertar-se das coisas que o assustam mais profundamente. Você não está em perigo. Esse enorme atravessar ocorre no estado de sonho, cultivando a consciência com a inteligência. No seu estado de vigília, no entanto, não se atire na frente de um caminhão em alta velocidade, a menos que, pelo poder de sua meditação do estado de vigília, você possa transformar esse caminhão em um marshmallow, assim como pode fazer em um sonho lúcido. Existe uma analogia estreita entre o sonho lúcido e a prática de viver como se fosse um ser ilusório. Em um sonho lúcido, sabendo perfeitamente que está sonhando, você pode se envolver
com eventos reconhecendo que eles não têm nenhuma substancialidade. Nada é reificado. Essa mesma consciência pode ser traduzida para a vida cotidiana. Observe isso em situações em que você se aborrece ou começa a se apegar a algo. Invariavelmente, os objetos de sua atenção estão descontextualizados. Nessas situações, o contexto subjetivo está sendo ignorado e a situação, a ação ou a pessoa que o ofendeu aparecem isoladamente. Como nada existe de forma isolada, isso é uma delusão. Pode ser que a realidade pareça ser assim, mas essa não é a maneira como a realidade verdadeiramente é. Um tema bastante frequente da prática do Zazen é todas as coisas surgem, mas são inexistentes. Todas essas coisas ao nosso redor aparecem, inclusive o eu. Quando você investiga sua natureza real, descobre que não há nenhuma essência a ser encontrada. Esse é o significado de entre seções, seja uma pessoa ilusória. Este ponto é um divisor de águas no treinamento da mente em 7 pontos. A ênfase até agora era desenvolver a quiescência meditativa e o insight contemplativo, obtendo maior compreensão sobre a natureza da realidade objetiva e da própria consciência. Se você só conhece isso sobre o budismo, ficaria com uma impressão muito desajustada. Até agora, discuti apenas um dos 2 aspectos principais da prática budista tibetana, o cultivo do insight ou da bodhisattva absoluta. De acordo com a tradição budista, é preciso compreender a natureza da realidade para alcançar a liberação. Mas a sabedoria isoladamente não é suficiente. Como Sua Santidade, o Dalai Lama, advertiu, se a sua prática espiritual incluir apenas os tipos de práticas discutidas até agora, você poderá descarrilhar para um estado de paz mental indiferente, desconectado, sem se importar com nada. Os demais pontos do treinamento da mente visam complementar e integrar a sabedoria da Bodhisattva absoluta com a compaixão da Bodhisattva relativa. Esses pontos restantes mostram como transformar todas as motivações na motivação mais elevada, alcançar o despertar espiritual em benefício de todos os seres sencientes. Os pontos restantes fornecem orientação prática para a vida, sobre como falar e como agir ao longo do dia e da noite, para que sua vida, como um todo, sustente a prática espiritual. Assim como a prática meditativa flui para a vida, dando-lhe profundidade, significado, alegria, sabedoria e compaixão, a vida também pode sustentar a prática meditativa. Com o próximo aforismo, o treinamento da mente começa a equilibrar o cultivo da sabedoria com o cultivo da compaixão.